Eurodólar em final de semana. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia e começamos logo com o gráfico semanal do Eurodólar, isto quando a semana está a terminar e quando vemos aqui esta vela da semana que está agora a terminar, bastante positiva, quase abrangendo as últimas 2 semanas de correção. Aliás, vemos este Fibonacci que tínhamos aqui colocado há algum tempo, que levava o preço aqui desde o mínimo do ano, 1,0448, até ao máximo de novembro, aqui assim nos 1,1007 por aí. 1,1017, desculpem, e que o preço veio aqui assim aos 50%, Fibonacci neste caso, passou aqui os 38, ficam nos 50% a 1,0732 e voltou a recuperar e está aqui perto desse tal máximo. Bom, mas para já vamos retirar este Fibonacci que já fez o trabalho dele. Continuamos sim com este que é o que vai desde o máximo do ano até ao mínimo do ano, em que o preço está aqui nos 61,8, a testar os 61,8 ainda, 1,0959. O preço desta semana ainda não quebrou sequer ou foi acima do máximo registado de há 2 semanas atrás. E é assim que vamos terminar a semana. Vamos ver até que ponto é que estes 61,8% serão mesmo quebrados e, portanto, acabou aqui a tal correção e vamos então para o tal máximo do ano uma vez mais, à volta dos 1,1275, ou se por outro lado o mercado acaba por levar de novo o euro-dólar abaixo, não permitindo que ele ultrapasse aqui assim esta zona à volta dos 1,10, provavelmente a dar como caminho uma consolidação mais alargada dos preços de mais longo prazo. Bom, mas isso é uma coisa que nós vamos ter que ver já para o ano, provavelmente. Passando aqui para o nosso gráfico diário, este Fibonacci que nós tínhamos aqui colocado também já não faz qualquer sentido, na medida em que estávamos a tentar dar referências para uma correção deste movimento. Ora, isto não é uma correção, mas sim uma inversão completa. Quando veio aqui assim a estes mínimos à volta de 1,07, ligeiramente acima de 1,07, e volta aqui assim a vir para os máximos do mês de novembro. Atenção que estamos a falar de que este canal ascendente que vínhamos aqui a negociar, ele já está bastante mais alargado, por assim dizer. Eu diria mesmo que há uma das fases que podemos ter será uma outra linha de tendência aqui um pouco mais abaixo, passa por este mínimo que nós achamos aqui assim em finais de outubro, e este mínimo assim aqui mesmo no início de dezembro. Acima, provavelmente essa mesma linha paralela pode ser colocada a nível dos máximos, destes máximos, inclusive destes máximos que nós vemos aqui assim, e portanto este canal ascendente poderá, digamos, alargar, saindo deste canal um pouco mais estreito, por assim dizer. Bom, mas isto também é o tal gráfico diário que nós estávamos a falar. Vemos que aqui o momentum positivo no par está a aumentar, o RSI acima da linha de 50, a linha do MACD acima da linha de sinal, e portanto ia começar a acelerar, digamos assim, e ambas acima de 0, ou seja, acima do ponto neutro do MACD, portanto num sinal de que este movimento poderá mesmo continuar. Vamos ver até que ponto é que poderemos ver isto desta forma em termos técnicos ou não.
Passando agora aqui assim para o gráfico a 4 horas, antes disso vamos fazer aqui assim um resumo do que aconteceu nestes últimos dias que deu origem a isto. Ora, tivemos primeiro uma Reserva Federal que abriu a porta e falou abertamente em cortes de taxas de juro durante o próximo ano 2024, as projeções, os tais dot plot da FOMC a acelerarem exatamente as intenções da Reserva Federal num todo para cortar taxas de juro em 2024, com o Fed e Jerome Powell a mostrar-se bastante mais preocupado com a fase de crescimento económico e emprego do que a outra parte, que é a inflação, que de alguma forma ele já quase que anunciou de alguma forma estar controlada e estar uma batalha ganha. Ora, isso deu logo forte desvalorização do dólar, como tínhamos referido já ontem. Ontem, o Banco Central Europeu manteve inalteradas as taxas de juros, tal como obviamente se esperava, como todos nós esperávamos, mas recusou-se, digamos, a falar de cortes de taxa de juro. Fugiu, acho que Christine Lagarde fugiu inclusive a essas questões quando lhe foram colocadas na sessão de perguntas e respostas, e disse anteriormente na declaração de que não foram faladas quaisquer, não houve quaisquer conversas, quaisquer discussões sobre cortes de taxa de juros. Ora, isto e continua a dizer que o Banco Central Europeu está bastante empenhado em continuar a controlar uma inflação que ainda está demasiado elevada. Ora, isso foi um pouco contra, digamos, aquilo que era esperado pelos mercados, por um lado, e por outro lado, num sentido completamente diferente daquele que Jerome Powell e que a Fed tinha mostrado no dia anterior, o que obviamente ainda levou a mais ganhos do euro-dólar, ou seja, mais perdas do dólar e essencialmente mais ganhos do euro. No entanto, hoje, os PMIs, que até era esperado que continuassem a mostrar alguma recuperação, recuaram, ficaram abaixo do esperado, abaixo do estimado, e isso de imediato se sentiu. Aliás, mal saíram os PMIs, tanto que saíram primeiro na Alemanha e em França, antes da zona euro, o euro-dólar foi logo pressionado em baixa e veio aqui sim até aos 1,0950, o que me dá a indicar, ou pelo menos é a minha opinião, mas conta apenas como opinião, como sabem, não é nenhuma recomendação de investimento, é apenas a minha opinião, que este forte movimento que trouxe o euro-dólar daqui desde a volta dos 1,07, no 0,750, no 0,760 até aos 1,10, poderá estar neste momento esgotado. É até sempre complicado numa altura destas, principalmente estar a colocar, digamos, pontos mais certinhos, na medida em que, como eu tenho vindo a dizer, o mercado nesta altura destas épocas festivas torna-se muito pouco líquido e os movimentos são sempre um pouco exacerbados, tal como eu já tinha referido antes. Este não me pareceu assim tão exacerbado quanto isso, contudo, mas isso normalmente é o que acontece. E a partir deste momento, a partir de agora, cada vez vai ficando pior até ao próximo ano. E, portanto, obviamente que aqui assim poderá sempre haver algo que faz disparar o preço sem nada aparentemente que o justificasse, tanto num como noutro sentido. Portanto, temos que tomar isto em consideração, que pode sempre suceder. No entanto, aquilo que eu vejo é que, de facto, os PMIs de imediato, numa altura em que o mercado está balançado para a alta, estou a falar do mercado do euro-dólar para a alta, bastou haver um número do PMI para que recuasse de imediato
aqui assim dos 1,10, acima de 1,10 para 1,0950. Vamos ver se isto vai continuar. Ainda vamos ter muito mais números hoje, não na Europa, mas nos Estados Unidos. Vamos ter os PMIs também nos Estados Unidos. Eu questiono-me se os PMIs acelerarem. Já ontem as vendas a retalho também foram acima do esperado, o que contraria um pouco, digamos, aquele aspecto mais loose, mais flexível do Fed, porque se o Fed agora se preocupa em apoiar o crescimento económico, se esse crescimento económico se mantiver, não há razões para cortar taxas, apesar dele dizer que pode cortar. Portanto, das duas uma, ou começamos a ver de facto números económicos nos Estados Unidos que justifiquem o corte que o Fed acabou de abrir as portas, ou então se o crescimento continuar, não vejo grandes razões para que isso aconteça só por acontecer. Tanto tal como eu estava a dizer, ontem as vendas a retalho já foram acima do esperado. Hoje vamos ter o índice manufatureiro de Nova York, o Empire State Manufacturing Index, vamos ter a produção industrial também, e vamos ter os tais PMIs nos Estados Unidos. Números acima do esperado nestas três frentes irão colocar mais pressão sobre o euro-dólar, com o mercado provavelmente a corrigir esta forte subida, provavelmente inclusive com algum profit taking de curto prazo a provocar a um recuo deste euro-dólar. Por outro lado, números, eu diria, surpreendentemente baixos, poderão dar força a que o mercado vá terminar a semana acima destes máximos que nós vimos aqui assim ontem e provavelmente acima dos tais máximos de novembro, como eu falei aqui, a 1,1017, 1,1018. Estas são as razões em termos fundamentais. Já me ia quase esquecendo. Hoje vamos ter ainda uma entrevista de John Williams, o presidente do Fed de Nova York, à CNBC, é que provavelmente ele vai ser metralhado completamente com perguntas sobre para quando cortes de taxa de juros, quando, e tanto tudo isso. Se ele abrir o livro um pouco como Jerome Powell o fez, a dizer que vai haver cortes e que serão mais perto do que pode eventualmente o mercado estar à espera, e o mercado já está à espera de cortes para março, aqui poderemos ter de facto mais um dólar ainda mais fraco, e com a possibilidade então ainda maior disto suceder. Se por outro lado, e já não é a primeira vez que acontece, virmos John Williams a combater, passa a expressão, um pouco as palavras acabadas de dizer do seu presidente, de Jerome Powell, de há 2 dias atrás, aí poderemos ter aqui assim o tal recuo no euro-dólar, no dólar mais fraco que se encontra. Atenção, o índice do dólar está abaixo dos 102, em níveis de 4 meses atrás, portanto em mínimos de 4 meses, e portanto poderemos ter aqui assim de alguma forma uma correção a este movimento. Bom, mas para hoje há pouco mais a dizer. Eu ainda acredito que o euro-dólar não vá terminar a semana acima deste máximo de um 10,17, um 10,18, este máximo aqui de novembro, mas também não acredito que ele vá muito mais abaixo do que esta linha que nós temos aqui agora de suporte a 1,0925, e para isso ainda vamos ter que quebrar este suporte neste momento aqui dos 1,0965, esta era a tal nossa área que nós tínhamos também dada como uma área de suporte de resistência, neste caso aqui ainda já suporte. Portanto, eu não acredito que o euro-dólar saia muito daqui, primeiro pelo movimento que já fez esta semana e pela falta, digamos, de algo mais, a não ser que, como eu digo, alguma coisa muito diferente, muito fora do que se está à espera nos dados norte-americanos, possam levar aqui a romper isto, ou seja, entre os tais 1,0950 e os 1,1020, diria eu,
no dia de hoje, para já neste final de semana. Temos ainda a considerar que o preço esteve aqui assim em sobrecompra, está a cruzar descendentemente a linha dos 75, podendo aqui fornecer mais combustível para uma correção, tal correção que poderá vir aqui assim até abaixo, no máximo aos de 1,0925. Bom, mas para hoje é tudo, já me estou a alongar bastante. Um bom dia, um bom fim de semana e cá estarei na segunda-feira para mais um comentário ao Eurodólar. Até lá!